Olá, aluno, tudo bem? Que tal se a gente conseguisse entregar as nossas aplicações usando um cluster Kubernetes, só que de uma maneira mais fácil, abstraindo toda aquela complexidade de utilizar o Kubernetes nativo com o OpenShift? Então vem comigo. Bom, para contextualizar o nosso problema e a solução que eu vou apresentar para vocês, Kubernetes ele é utilizado por muitas empresas para entregar clusters de alta disponibilidade, né? O que isso significa? Significa que quando você entrega a sua aplicação, você vai distribuí-la por vários nós, por vários nodes, várias máquinas, e essas máquinas vão trabalhar, fazer todo o processo computacional de requisições do seu servidor. Então, por exemplo, se você tem um evento muito grande, quanto mais clientes acessarem seu ambiente de produção ou seu ambiente de teste, ele vai escalando a sua aplicação em nós. Dentro desses nós, ele roda os pods, que são as unidades que contêm a aplicação, o código, os serviços, as rotas e os volumes. Porém, o Kubernetes, depende da complexidade que você tem para trabalhar, ele dá um pouquinho de trabalho para você configurar, porque você precisa colocar nele as rotas bem definidas, os config maps utilizando templates em YAML. Você precisa principalmente buildar a sua aplicação num container que você controle a imagem, e tudo isso dá trabalho, e isso é necessário. Só que dependendo do ambiente que você vai trabalhar, com a automatização de entrega que você vai trabalhar, o OpenShift é uma solução excelente, por vários motivos. Primeiro eu vou mostrar o diagrama para vocês, da documentação dele, para vocês entenderem. O OpenShift é da Red Hat, que é da IBM hoje em dia, e ele roda uma abstração do Kubernetes. E o que é essa abstração? É como se você pegasse toda a complexidade de entregar um cluster Kubernetes e desse na mão do OpenShift e falar, olha, cuida para mim do meu cluster, com os parâmetros que eu tenho no Kubernetes nativo mesmo. Então, eu posso limitar quantos nós, quais são os nós que eu quero utilizar, eu consigo limitar a capacidade de recurso que os meus nós vão entregar, consigo testar a conectividade para ver se algum nó está responsivo ou não está, consigo plugar config maps, consigo plugar secrets, que são arquivos de configuração que você injeta na sua aplicação com endereço de servidores, endereço de banco de dados, senha de banco de dados. Eu consigo fazer todo um troubleshoot que eu faria com o Kubernetes normalmente, mas eu entrego na mão do OpenShift. E por que eu faço isso? Porque o OpenShift, além de trazer todas as funcionalidades que a gente tem no Kubernetes, ele faz a abstração para a gente e deixa muito mais fácil essa administração. E ele é muito usado em nuvens que são híbridas. E o que significa nuvens híbridas? Vamos contextualizar primeiro. Eu tenho nuvens privadas, que é onde eu crio o meu parque de máquinas, onde o meu cluster vai rodar, que fica atrás do meu firewall, dentro da minha empresa, que são nuvens que eu controlo, máquinas que eu controlo. E isso não é incomum, na verdade, porque dependendo da criticidade do ramo de negócio que a sua empresa trabalha, você precisa esconder a sua infraestrutura. Às vezes você trabalha com dados sensíveis de cliente, com transações bancárias, que tem a necessidade de não estar exposta numa nuvem pública, que é o segundo conceito que eu vou falar com vocês. Essa nuvem pública, qual que é uma nuvem pública? O que é uma nuvem pública? É um cluster na AWS, por exemplo. É uma nuvem que você tirou, na verdade, toda a infraestrutura do seu controle. Você tem contratos de privacidade, de acessos, de resiliência de aplicação com a Amazon, por exemplo, ou com o Google, no caso do Google Cloud, do GCP, ou do Azure, da Microsoft, do Alibaba. Você tem esses contratos de privacidade. Porém, o seu código, a sua aplicação está fora da sua empresa. Isso pode implicar em alguns problemas, dependendo do seu ramo. Quem trabalha com área financeira, uma parte da aplicação, por lei, tem que ficar dentro da sua infraestrutura, porque você vai trabalhar com dados sensíveis. Então, onde o OpenShift entra nessa brincadeira? Dos dois lados. O OpenShift, além de abstrair toda a complexidade de utilizar um Kubernetes, e ainda assim você precisa saber os conceitos, que é muito importante, porque é Kubernetes por debaixo dos panos, ele permite que você crie uma nuvem híbrida.
E o que seria uma nuvem híbrida? É onde você pode ter um pedaço da sua aplicação rodando na sua nuvem privada e um pedaço da mesma aplicação, às vezes, rodando numa nuvem pública. Você pode ter, por exemplo, num cenário, 15 máquinas no seu cluster privado rodando no seu data center fechado, que você só expõe o serviço para a internet, e próximo de um evento icônico, um evento onde você tem muito volume, como uma Black Friday ou como um Natal, você precisa preparar a sua aplicação para que ela se auto-escale para solucionar o seu volume de transações. E você não vai provisionar na sua empresa, nesse exemplo que a gente está criando, não tem nenhuma restrição de negócio, você não vai provisionar mais máquinas na sua empresa para crescer essa sua infraestrutura, aumentar os nós, que são as máquinas que rodam os pods, num volume de transação maior. Não faz sentido, porque é mais caro. Então o que você pode fazer? Você pode preparar a sua nuvem pública, um pedaço da sua nuvem pública na AWS, por exemplo, e deixá-la preparada para que ela seja escalada. E o OpenShift ele é capaz de ler os nós de qualquer uma dessas nuvens. E ele vai escalar nas nuvens que ele tiver acesso como nó. Então olha que legal, você está na sua nuvem privada, você precisa escalar a sua aplicação, aumentar o número de threads, de número de aplicações disponíveis, porque você está consumindo muita informação. E aí o OpenShift ele fala, opa, eu tenho nós em outros pontos. Eu tenho nó num ponto na AWS. Ele vai lá e escala a aplicação para a AWS. Ou ainda você pode ter em mais de uma cloud pública, você pode ter um pedaço no Google e um pedaço na Amazon. E aí um pedaço privado. E o OpenShift vai fazer o quê? Ele vai escalonar essas aplicações para lugares diferentes, com os nós que ele vai controlar. Então, o papel do OpenShift é muito importante para as nuvens privadas. Você pode usar em nuvens públicas, inclusive a Amazon e a Red Hat estão criando soluções baseadas no OpenShift para fazer essa abstração de você não ter que usar o Kubernetes puro, mas ainda assim, se você precisar usar uma cloud privada e pública ao mesmo tempo, balancear o seu consumo, você pode usar o OpenShift de uma maneira muito simples. É só você plugar os nós e pedir para que o seu master, para o concentrador do seu OpenShift, faça essa função. A ideia do meu vídeo agora é mostrar para vocês que nós vamos conseguir entregar uma aplicação muito simples agora, usando uma segunda funcionalidade do OpenShift. Eu estou usando a própria infraestrutura do OpenShift, a documentação do OpenShift, que é importante, que é a oficial. E também, se vocês entrarem no site da Red Hat, do OpenShift, e forem no ícone, na opção de Learn e Getting Started, ele vai entregar um curso muito rápido para vocês, introdutório, só uma pincelada, e te dar um ambiente no Katacoda para você poder criar, que é o que a gente vai criar aqui. Então eu vou limpar a tela aqui e eu vou explicar para vocês uma segunda função boa do OpenShift. Ele tem várias. Uma função que é ótima é, eu posso pegar o meu código do repositório, como por exemplo, eu tenho esse meu repositório no GitHub, que só tem um arquivo index.php, e eu falar para o OpenShift, olha, tá aqui meu código fonte, constrói a aplicação para mim. Ele vai analisar o seu código e vai determinar do que a sua aplicação se trata. Então, por exemplo, se ele encontrar um index.php, que é esse caso, ele vai falar, opa, essa aplicação é uma aplicação PHP. Então ele vai trazer uma imagem padrão com o PHP e vai subir a aplicação para a gente. Se ele encontrasse um POM XML, ele ia falar, opa, isso aqui é uma aplicação Java e eu preciso do Maven. Então ele vai trazer uma imagem base da Red Hat ou uma imagem base do seu registro que está configurado no seu cluster e vai falar, então está aqui a entrega. Então para o desenvolvedor fica fácil, porque o desenvolvedor fala, legal, eu quero testar se meu código está funcionando. Ele cria uma aplicação nova, passa o repositório e o OpenShift faz o build para a gente, usando a imagem base, baseando-se, né, no que ele encontra no repositório. Existem outras maneiras de construir aplicações com OpenShift. Ele é muito mais do que só ler o código e criar, mas o vídeo de hoje é que nós entendamos como funciona esse build automático e entender também como que o OpenShift se porta. Então, olhando a documentação dele aqui, a gente vê que no fim das contas, eu tenho o OpenShift usando o Kubernetes e fazendo uma abstração do Kubernetes.
para que você entregue uma nuvem privada. E aí você pode usar Service Mesh, fazer integração com pipeline e coisas do gênero. Então, uma demonstração muito rápida. Eu vou pegar o meu repositório aqui, vou copiar a URL do meu repositório, e aí eu venho aqui no meu OpenShift e vou criar um projeto para isso. Então eu vou dar um OC, New Project, Alura Test. Ele vai criar um projeto para mim, ele dá umas sugestões do que você quer, se você quer criar um Hello World, alguma coisa do gênero, mas eu quero usar aquela funcionalidade que eu falei para vocês, que é uma das funcionalidades. Então eu vou criar OC, New App, name app traço alura code e o meu repositório. Então, a hora que eu der um enter, o new app é com hífen, ele vai fazer o seguinte agora. Ele vai fazer o clone da minha aplicação, vai fazer o build da minha aplicação e vai subir o pod com a aplicação funcional. E eu vou esperar o build aqui terminar e aí eu volto com vocês. Então lá, ele terminou de fazer o build. Como eu sei que ele terminou? Se eu der um OC get pods, ele vai ter 3 pods que ele rodou para mim. O build, o deploy e um pod com nome aleatório que é a minha aplicação. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou expor esse meu serviço. Vou fazer o seguinte, ó, OC expose serviço barra app alura, que é o meu name, que é o nome da aplicação que eu criei. Então, a hora que eu expus a rota, se eu der um OC get routes, ele vai me dar o endereço do Katacoda com a minha aplicação. Eu vou copiar e nós vamos colar na nossa URL e a nossa aplicação está rodando. Se a gente olhar o código-fonte do meu index, ele é muito simples, ele só vai imprimir o hostname. Como está rodando num pod, ele só imprimiu aqui para mim o traço, o hostname, na verdade. Então, veja que interessante, eu só passei o código-fonte, eu não passei mais parâmetro nenhum, a não ser o nome, ele identificou que é uma aplicação PHP, fez o build, fez o deploy, eu só precisei expor a rota. Tem outras funcionalidades, tem várias outras funcionalidades do OpenShift, mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que ele é uma abstração do Kubernetes, ele atende nuvem pública, nuvem privada, as famosas nuvens híbridas, e ele é muito fácil de utilizar, ele é muito rápido de se buildar as coisas, porém ele é extremamente resiliente. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Conheça os cursos de infraestrutura na Alura. Aprenda sobre segurança, SQL, banco de dados, Linux, Windows e aprofunde-se em computação na nuvem. E tem mais! Internet das coisas, Amazon Web Services e DevOps. Vem estudar com a gente!